Aumento atrás de aumento. Só neste ano o preço dos combustíveis sofreu 9 reajustes. Hoje nós vamos te mostrar dicas de como economizar na hora de abastecer o seu veículo. E veja também. Parque Fernão Dias reabre após 10 anos fechado. O local estava abandonado e sofria com vandalismo. Nossa equipe foi lá conferir o que a população está achando. E você sabia que durante a pandemia caiu o número de doações de órgãos em Minas Gerais? Dados do MG Transplantes mostram queda de quase 50% no número de cirurgias. Só hoje no estado, cerca de 2.700 pessoas aguardam na fila para receber um rim. E antes da gente começar a edição de hoje, nós gostaríamos de pedir desculpas por um erro que aconteceu na edição passada. Nós acreditamos o nome do secretário de Planejamento da Prefeitura da capital de forma incorreta, Ronison. Pois é, Matheus. O nome correto é André Reis. Ele é secretário municipal de planejamento da Prefeitura da capital. E também nós erramos ao acreditar a grafia do nome da vice-presidente do Sindipron MG, Carla Delfim. Ao invés de M, foi colocado um N na matéria. Nós pedimos desculpas aí pelo erro. E a gente começa essa edição falando sobre a alta nos preços dos combustíveis. Pois é, como a média de R$ 6,00 do preço do litro da gasolina, completar o tanque tem se tornado um desafio para quem dirige. Na reportagem a seguir, nós vamos mostrar dicas de como economizar na hora de abastecer o seu veículo. Aumento atrás de aumento. Esta é a realidade enfrentada por motoristas que convivem com os inúmeros reajustes no preço dos combustíveis. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, houve uma alta de 27,5% no preço, em comparação com o mesmo período do ano passado. Esse aumento se deu por diversos fatores, mas o principal é o câmbio desvalorizado, né? O dólar está muito alto comparando com o real. E isso dispara o preço dos combustíveis aqui no Brasil. Com a alta no preço dos combustíveis, tem se tornado um desafio encher o tanque para motoristas de Belo Horizonte e região metropolitana. Só em 2021 foram registrados 9 aumentos e a tendência é de uma alta ainda maior. Motorista de aplicativo há 3 anos, Gustavo teve que dobrar o tempo de serviço para que pudesse ganhar mais. E confessa já ter pensado em desistir da profissão. Minha rotina de trabalho nos últimos meses tem sido bastante exaustiva, pois tive que aumentar a carga horária de trabalho para que eu conseguisse ter um lucro compatível com os anos anteriores. Diariamente eu tenho pensado em desistir da profissão, pois com as altas taxas do aplicativo e o valor abusivo dos combustíveis tem tornado inviável se manter nessa profissão. Para ajudar a economizar cada dia, o economista Jean traz dicas importantes. Se você hoje não usa o seu veículo para trabalho, né, não é algo essencial para o seu trabalho, pense sobre a verdadeira necessidade dele. Muitas coisas você consegue fazer a pé, ou de bicicleta, ou até com transporte público. Pode ter certeza que você vai economizar muito durante o mês. Outra dica para economizar combustível é não utilizar seu carro para o transporte de materiais pesados. Às vezes você deixa um objeto lá muito tempo dentro do seu carro e saiba, quanto mais pesado o seu carro estiver, mais ele vai gastar combustível. É importante também cuidar dos pneus. Mantenha o pneu do seu carro sempre calibrado e pesquise no manual qual é a calibração adequada para ele. Depois de 10 anos fechado, o Parque Fernão Dias em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, foi reaberto. O local, que estava abandonado pelo poder público, sofria com vandalismo. A nossa equipe foi lá conferir e saber o que a população está achando. Céu claro e calorão, ótimo para um passeio ao ar livre. Moradores de Contagem e Betim agora podem aproveitar o Parque Fernão Dias, que foi reaberto após 10 anos abandonado. Eu aprovei bastante, O que eu pude ver que eles estão atendendo a família. Eu aprendi sobre queimada, sobre reciclagem, artesanato, tudo muito bacana. Tá de parabéns. Foi um bom começo, igual Matheus, foi um bom começo, mas acho que a comunidade de Monte Castelo merece mais. Cerca de R$400 mil foram gastos para a reforma da sede administrativa, demolição de ruínas, limpeza e adequação dos espaços da área de mais de 98 hectares. Se trata do primeiro passo, É uma unidade de conservação gerenciada pelo EF, com um termo de cooperação com a Prefeitura de Contagem, em que a gente iniciou o primeiro passo das reformas. Então, reformamos portaria, a sede principal, instalamos uma estrutura básica aí de
coletores de lixo, de bebedouros, de duchas, mas ainda temos outras etapas a serem vencidas. Inaugurado em 1980, o Parque Fernão Dias era um principal ponto cultural da região metropolitana. Só que nos últimos anos, fechado, abandonado, sofreu com o vandalismo e com a falta de manutenção. Agora, reaberto, frequentadores cobram melhorias, como no caso desta mini cidade. Lembranças que ficam na memória daqueles que já aproveitaram a cidade em miniatura e outras belezas que o espaço oferecia antes de ser abandonado, como a vista deste mirante, que hoje está em ruínas. Infelizmente, o parque continua da mesma forma, ainda não teve a infraestrutura, né, não está pronta, mas eu achei interessante a reabertura, que é uma forma de incentivar as pessoas, convidar que as pessoas participem, e se as pessoas começarem a visitar o parque, vai ter uma forma de cobrança. A gente vai poder cobrar das autoridades as melhorias e que o parque realmente seja um lugar convidativo para as práticas de esporte, para visita, para uma caminhada. As pessoas estão precisando de um espaço assim. Mas, segundo a administração do parque, isto vai mudar. Parte do dinheiro destinado à reparação dos danos ambientais causados pela tragédia de Brumadinho será repassado para a fase 2 de obras de revitalização do Parque Fernão Dias. Mas ainda não há uma previsão para o começo das obras. Data precisa a gente não tem, porque demanda projetos, demanda prazos para entrega desses equipamentos. A minicidade é uma identidade que todos têm com essa unidade, realmente nós vamos refazer. Ela não tinha condição de ser reformada e o estilo também, né, com maior transparência para a segurança tanto das crianças como dos próprios pais, mas a gente está trabalhando de forma muito concisa para que isso tudo aconteça o mais rápido possível. Enquanto a obra não começa, frequentadores ficam com a esperança de que o local volte a ser como era antes. Espero reformas, né? Espero reformas, porque mesmo estando assim, né, eles capinaram, botaram algumas placas, ainda está cheio. O parque, pelo que eu notei, tem sido frequentado. Mas é igual eu te falei, tem que melhorar porque a comunidade merece mais. O parque funciona de terça a domingo, de 8 da manhã às 5 da tarde. Para visitar, você precisa agendar no site que aparece aí na sua tela e o ingresso é gratuito. E começou a campanha nacional de multivacinação para crianças e adolescentes. Até o dia 29 de outubro, cerca de 45 mil postos estarão abertos em todo o país para aplicar 18 imunizantes que compõem o calendário de vacinação deste público. O dia D da campanha será realizado no sábado, 16 de outubro. O objetivo é atualizar a caderneta de vacina e reforçar a proteção contra doenças como catapora, cachumba e poliomielite. Durante a pandemia, o número de doações de órgãos caiu quase 50%. Setembro foi marcado pelo mês da conscientização para a doação de órgãos. Pois é, Matheus. E o tema deste ano foi Seja doador de órgãos e avise a sua família. Mas em muitos casos, a desinformação ou a recusa familiar falam mais alto. Com o intuito de diminuir o tempo de espera e potencializar o número de doadores, a campanha Setembro Verde reforça a importância da doação de órgãos. Só no estado de Minas Gerais, mais de 5 mil pessoas aguardam na fila por um transplante. Um número que poderia ser menor, se não fosse a pandemia. Todo possível doador de morte cefálica que tivesse alguma suspeita clínica de Covid, ou que tivesse tido contato com algum paciente com Covid, ele é automaticamente descartado da doação. Aqueles pacientes que não têm nenhum sintoma de doença, que não tiveram contato, que não têm epidemiologia positiva, mesmo assim, a gente tem que fazer o teste do RT-PCR para Covid, e se ele vier positivo, ele também é excluído. Então, só aí nós já tivemos uma queda expressiva do número de doadores. E com a pandemia e com o isolamento social que foi imposto à população, houve também uma redução muito expressiva do número de acidentes e traumas. E com isso também reduziu mais o pool de doadores que a gente teria, porque essa é uma faixa de doadores que é muito importante na doação. Dados do MG Transplantes apontam queda de quase 45% no número de cirurgias. Hoje no estado, cerca de 2.700 pessoas aguardam na fila para receber um rim e outras 2.200 esperam por uma córnea. Se você for computar
todos os transplantes, inclusive os transplantes de tecido, que são as córneas, nós podemos dizer que nós tivemos uma queda aí em torno de 40%, 45%. Se você for pensar apenas em órgãos sólidos, que são rim, coração, pulmão, fígado, tirando os tecidos, essa queda foi menor, em torno aí de 25% a 30%. Aos 5 anos de idade, Henrique foi diagnosticado por vários médicos como tendo conjuntivite, quando na verdade a situação era mais grave. Na época, caso o transplante não fosse feito às pressas, o resultado seria irreversível. Meus pais me levaram a uma médica com uma última tentativa e nessa médica me foi diagnosticado com herpes ocular, o que se fez necessário um transplante de córnea. Os médicos disseram que caso eu não fizesse, eu não teria simplesmente a perda da visão, mas literalmente a perda do meu olho esquerdo. Córnea é considerado um transplante eletivo. E esses transplantes eletivos eles foram suspensos por determinação do Ministério da Saúde até cerca de outubro do ano passado. Só a partir de outubro do ano passado é que nós fomos autorizados novamente a realizar os transplantes eletivos e voltar com as captações de córnea e coração parado. Segundo dados da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, a taxa de potenciais doadores aumentou 13% no primeiro semestre de 2021. A história do Gabriel esbarra na de muitos que hoje, graças à doação, tiveram a chance do renascimento. Aos 23 anos, ele conta como tudo aconteceu. Começou em 2014, quando eu estava indo para a escola e eu me senti mal durante o caminho, sentindo falta de ar. E aí eu fui ao posto de saúde junto com meu pai e lá eu descobri que eu estava com problema de fígado e necessitaria de fazer um transplante. E aí, depois que eu internei, passei pelo CTI, que eu contraí uma pneumonia lá no hospital, eu fui encaminhado, recuperei, né, graças a Deus, e fui encaminhado para o Hospital das Clínicas. E lá no Hospital das Clínicas eu fiz todos os exames necessários para que eu pudesse entrar na fila do transplante. E aí, aí nesse meio tempo foram várias internações, mas quando foi em setembro, na terceira tentativa, né, de transplante, porque as outras duas órgãos não estavam muito bom, na terceira tentativa eu consegui realizar o transplante, no dia 9 de setembro de 2014. Em 2019, 2.512 transplantes foram realizados no estado. De janeiro a agosto de 2021, apenas 1.000 cirurgias foram feitas. Nefrologista e especialista em transplante renal, Luiz Gustavo reforça a importância da doação. Aqui no Brasil, a única forma de doação, chamado doador falecido, é através da autorização de familiares. Então é fundamental a gente conversar com a nossa família, esclarecer as dúvidas, se manifestar doador, até para a gente poder ajudar o próximo. Mesmo diante do atual cenário, a expectativa é de retomada nas doações. Nos meses de agosto e setembro para cá, já está tendo uma retomada, que já está havendo um aumento no número de doações em relação ao primeiro semestre desse ano. Se a pandemia acabar, se a pandemia diminuir bastante, né, o que parece que está acontecendo, a tendência também é das doações voltarem a um patamar melhor. E essa edição do Jornal Metropolitano está ficando por aqui. Agradeço pela sua atenção e carinho. Ajude a fazer o JM, participe nas redes sociais com a hashtag TamoJuntoJM e nos siga também, @JM Jornal Metropolitano. Não se esqueça também de inscrever em nosso canal, isso vai ajudar bastante aqui o nosso projeto. A gente se vê na próxima edição. Tchau, obrigado!